Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e voltamos com mais um episódio da temporada de balanços do segundo TRI de 2021, hoje trazendo o resultado espetacular da Movida. Lucro líquido foi 6.556% superior ao segundo trimestre do ano passado. Após a vinheta, eu te mostro em detalhes este resultado. Agradecendo aqui os mais de 3.410 inscritos. Se você não se inscreve ainda, clica no inscrever, ativa o sininho para receber notificações, porque todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal. Fazendo aqui o nosso disclaimer, as informações e matérias disponibilizadas aqui não servem como objetivo de menção, indicação, aconselhamento investimento, uma decisão de resultado do investidor. Quer ficar bem informado? Acesse minha coluna Fato Relevante no site da App Capital. Posto lá cedinho as principais notícias que vão balançar o mercado financeiro, além da nossa coluna diária aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, o Zambelli News. Outra fonte importante de informação é o site guiadoinvestidor.com.br, um site completo sobre ações, fundos imobiliários, dividendos e até small cap. Acessa lá para mais informações. Quer bater papo com outros investidores sobre análise técnica, fundamentalista e macro do mercado financeiro? Eu te convido para entrar na nossa comunidade de estudos do mercado financeiro no Telegram. É gratuito, o link está na descrição deste vídeo. Iniciando a análise do balanço com o quadro geral, a frota final do período do segundo TRI de 2021 fechou em 134.229 unidades da Movida. Da CS Frotas foi 24.482. Para quem não sabe, a CS Frotas é uma subsidiária integral da Movida, totalizando aqui 158.964 carros. A receita líquida foi 1,2 bilhão de reais no segmento da Movida e 139 milhões de reais, totalizando aqui 1,3 bilhão de reais. O EBITDA da companhia ficou em 463 milhões de reais e o lucro líquido 198 milhões de reais. De acordo com a empresa, a ampla e diversificada aliança com as montadoras, sempre com visão de longo prazo, permitiu que a Movida apresentasse crescimento da frota durante o trimestre, quando recebeu cerca de 28 mil carros, sendo 23 mil carros da Movida e 5 mil carros da CS Frotas. Ainda a empresa afirma que implementou cada vez mais SUVs na frota, alinhando com o desejo dos clientes. A estratégia de frota flexível da Movida desde o início da pandemia tem se mostrado assertiva, permitindo que a companhia ajuste sua oferta de acordo com a demanda em cada uma das linhas do negócio. Falando agora dos números gerais da Movida, principalmente no segmento de aluguel de carros, podemos verificar que a receita bruta no segundo TRI de 2021 foi de 1,2 bilhão de reais, alta de 17,5% quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado. E no trimestre imediatamente anterior, correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e março, 47,6% de aumento. Tirando os custos, a receita líquida ficou em 1,2 bilhão, alta de 15,6% no comparativo ano contra ano e 50% maior do que o primeiro TRI deste ano. Destrinchando essa receita líquida, a de aluguéis foi de 538 milhões e a venda de ativos, venda de carros usados, 673 milhões de reais. O EBIT ficou em 315,5 milhões de reais, alta aí de 533,5% comparado com o ano passado e 30% superior aos 3 primeiros meses de 2021. Margem EBIT ficou aqui em 26%, 21 pontos percentuais do que o ano passado. O EBITDA ajustado ficou em 388,5 milhões de reais e o lucro líquido foi 173,9 milhões, 6.588% acima do ano passado, onde veja que o lucro foi de apenas 2,6 milhões de reais e também foi maior do que o primeiro TRI de 2021 e bem acima também do segundo TRI de 2019. Margem líquida, então, ficou em 14,4%, 0,8% a mais do que os 3 primeiros meses deste ano. Retorno sobre capital investido ficando aí em 19,4%, o que é muito bom. Passando adiante, vamos agora para os números de frota. No final do período, eram 134 mil veículos, correspondendo aí a 78 mil de aluguéis, aqui no segmento Movida. No segmento GTF, que compreende aí a frota da CS, ficou em 55.776 veículos, alta aí de 40,6% com relação ao ano passado e 6,5% superior aos 3 primeiros meses deste ano. E com relação aos aluguéis aqui de automóveis, a frota também aumentou 11,7% no segmento de RAC. O número de lojas chegou a 168, um a mais do que os 3 primeiros meses deste ano. Os postos de atendimento foram 199.
No segmento de seminovos foram 73 lojas. Os números de diária também tiveram excelentes aumentos, alta aí de 33,4% e 49,2% comparado com os números do ano passado. Mas no segmento da Movida teve queda de 8,9% comparado aos 3 primeiros meses de 2021, mas lembrando que janeiro é mês de férias. E no segmento corporativo, 17,7% de aumento. Está relacionado aí com o afrouxamento das restrições. A receita bruta média mensal por frota ficou em R$ 2.034, R$ 1.309 no segmento GTF, alta de 50,8% no segmento RAC, quando comparado ao ano passado, queda com relação ao último trimestre de 4,6%. Já no segmento GTF, alta de 3,8% com relação ao ano passado e alta de 6,3% com relação ao trimestre anterior. O número de carros vendidos pela Movida chegou em 12.462 unidades, queda de 32,5% quando comparado ao ano passado e 132,7% superior ao primeiro tri deste ano. Agora a Movida trouxe aqui a relação entre a taxa de ocupação e o valor de diária média paga, desde o segundo tri de 2019 até o segundo tri de 2021. Nós podemos ver aqui que durante o segundo tri de 2020, é uma base mais fraca, despencou aí a taxa de ocupação e também o valor de diárias médias. Com o fim da primeira onda, esses valores foram melhorando e tornaram a cair no primeiro tri de 2021, permanecendo estável nesse segundo trimestre. Então a taxa de ocupação média está em 79,6% e a diária média em R$ 84,1. Então nós podemos perceber que a taxa de ocupação ficou constante, mas o preço por diária atingiu o maior valor ocorrido lá no quarto tri de 2020. No comparativo semestral, saiu aí de R$ 71,50 a diária média para R$ 82,90 e a taxa de ocupação subiu aí aproximadamente 5%. A Movida afirma que as iniciativas tecnológicas como o Web Check-in continuam a contribuir para uma alta taxa de ocupação. O mês de junho terminou com os indicadores de reservas e preços apontados para uma forte alta de temporada no terceiro trimestre. Já com relação ao segmento RAC, a Movida afirma que conseguiu evoluir em frota total ao final do trimestre como preparo para o aproveitamento da alta temporada, gerando ótimas expectativas para a unidade de negócio. Mas esse aumento dos custos aqui, a Movida também justificou, que foram devido ao aumento dos aluguéis variáveis, principalmente em aeroportos, e aumento dos custos de preparação de carros para venda em seminovos, com impacto na linha de manutenção. A depreciação da frota sofreu uma redução de 26 milhões na comparação com o mesmo período do ano passado e leve aumento comparado ao trimestre anterior, já mostrando o impacto do aumento de carros novos na frota. Chegando agora com os dados de receita bruta média mensal por carro por frota média operacional. Nós podemos perceber aqui que o faturamento mensal chegou aos piores níveis no segundo tri de 2020, que foi aí R$ 1.348 por carro, chegou ao máximo de R$ 2.268 no quarto tri de 2020, depois com a segunda onda esse valor diminuiu e se encontra em queda ainda, R$ 2.034 por carro. No comparativo semestral tem alta de R$ 1.621 para R$ 2.082. Nós podemos perceber nesse gráfico aqui embaixo que no segundo tri de 2021 o número total da frota era de 63.624 e o número de diárias foi 4.618, bem abaixo do trimestre anterior, onde foram 5.067 aluguéis, diárias. No comparativo semestral tem alta, tá? 64.225 é o valor médio de frota, 9.685 o número médio de diárias, bem acima dos 57.938 e 7.882 do primeiro semestre de 2020, claro, impactado por conta da primeira onda da Covid-19. Pode observar aqui que foi de fato o menor valor de frota e também de aluguéis. Vamos seguindo com a análise, falando agora do segmento de seminovos. No segundo tri de 2021, o número de carros vendidos chegou a 12.462, um avanço substancial aos 5.356 do primeiro tri de 2021. O preço médio de carro vendido também subiu, era de R$ 51.894, foi para R$ 54.576. Podemos perceber que desde o segundo tri de 2020, a Movida vem vendendo menos veículos, mas agora deu uma retomada substancial. No comparativo semestral, o número de vendas foi bem maior, 35.592 no primeiro semestre de 2021 contra 17.818. Mas o ticket médio dessa venda subiu aí de 40.338 para 53.235, muito em parte também a valorização de veículos usados nesse período.
De acordo com a empresa, o aumento do volume de vendas na comparação com o primeiro TRI de 2021 é explicado pelo maior número de carros recebidos nesse trimestre. Ainda nos seminovos, nós tivemos que o lucro bruto da companhia nesse segmento foi de 161,5 milhões de reais, alta de 244,3% no comparativo ano contra ano. E com relação ao último trimestre, 169,6% de aumento. Margem bruta ficou aí em 24%, descontando aqui as depreciações e outros custos, o EBITDA ficou em 120,10 milhões de reais, 680% superior ao ano passado e 230,9% com relação ao primeiro TRI. Margem EBITDA ficou em 17,8%, o que é muito bom. E aqui na figura de baixo nós podemos ver a evolução da margem bruta deste segmento de seminovos, chegando aí ao recorde, seu maior valor de 24%. Olha só a comparação com o primeiro semestre do ano passado. 6,2% era a média, pulou agora para 23,4%. Então, é a Movida conseguindo rentabilizar o seu segmento de seminovos. Passando agora para falar de investimentos, ou CAPEX. No segmento do RAC, o investimento que foi feito aqui foi de 1,2 bilhão de reais. Alta de 409% com relação ao primeiro TRI de 2021, 380,4% com relação ao ano passado. Em renovação da frota foram investidos aí 718 milhões de reais e na expansão da frota em 546,8. Lembrando que renovação é você substituir um carro que você já tem por um mais novo e expansão da frota é você aumentar o número de veículos. Os investimentos em lojas foi de 7,7 milhões de reais, 4,6 milhões em novas lojas e 3,2 milhões em repaginação das novas lojas. Já no segmento de GTF, houve aí investimento de 267 milhões, destes 145 milhões em renovação da frota e 121 milhões em expansão da frota. De modo que o total investido pela Movida no segundo TRI de 2021 foi de 1,5 bilhão de reais. Só que tem que deduzir, Parte daqueles veículos que se faz a renovação, quando ela dá o antigo de entrada e recebe o novo, foi aí de 680 milhões de reais, de modo que foi preciso investir apenas 907 milhões de reais, alta de 124,6% no comparativo com o primeiro TRI de 2021. De acordo com a empresa, o crescimento da frota, que é o principal elemento de CAPEX líquido positivo, aliado à manutenção das taxas de ocupação em RAC e crescimento do GTF, é resultado da estratégia flexível adotada desde o início da pandemia. Vamos falar agora da dívida da Movida? No primeiro TRI de 2021, a dívida era de 3,3 bilhões de reais. O EBITDA ajustado de 388 milhões de reais deu um reforço nessa dívida. CAPEX bruto adicionou aí mais 1,6 bilhão em dívidas. Custo de venda de ativos, 512 milhões a menos nessa dívida, 61 de resultado financeiro, 726 milhões de gasto aí com capital de giro, 315 milhões de outros itens que foram aí custeados pela Movida. De modo que a dívida líquida da companhia aumentou com relação ao primeiro TRI, chegando aí a 3,7 bilhões de reais. Mas a dívida por si só não diz nada, Vamos ver como é que está o cronograma e a posição de caixa da empresa. O caixa está folgado, 3,4 bilhões de reais. Dívidas aí de julho de 2021 a junho de 2022 perfazem 501 milhões de reais. Depois cai aí para 176 milhões de reais. 2023 é um pouco mais pesado, 1 bilhão de reais, sendo 916 milhões de debêntures e 133 milhões de empréstimos e financiamentos. Depois tem aí 927 milhões em 2024, 861 milhões em 2025, 203 milhões em 2026 e 2027 em diante, dívida de longo prazo, tem mais 3,1 bilhões de reais, sendo aí 2,5 bilhões em empréstimos e 597 milhões em debêntures. O caixa que a empresa tem hoje, portanto, cobre a dívida pelos próximos 4 anos, está folgada nesse sentido a Movida. E esse caixa de 3,4 bilhões no segundo TRI de 2021 é resultado principalmente da emissão de bondes de 500 milhões de dólares no primeiro TRI de 2021. A alavancagem, de acordo com a empresa, reduziu na comparação com o primeiro TRI de 2021 e ficou em 2,9 vezes dívida líquida por EBITDA, refletindo o forte resultado operacional. No semestre foram amortizados 1,8 bilhão de reais com impacto positivo no perfil de endividamento e acesso ao mercado.
E os indicadores de cobertura de juros apresentaram forte evolução. E aí, pessoal, o que é que vocês acham da Movida? Apresentou um resultado robusto, melhor operacional com relação ao segundo TRI de 2020, mas a base era fraca. Mesmo assim, com relação ao primeiro TRI de 2021, apresentou alguns pontos positivos. Você acha que a empresa tem futuro, tem espaço para crescer e vencer as concorrentes nessa corrida pelo aluguel de carros? Escreva aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe no grupo de WhatsApp, Telegram, divulgue pros amigos. Esses são os parceiros de AppCapital, Guia Investidor e essa é a nossa comunidade exclusiva e gratuita do Telegram. Eu te aguardo lá. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo!